bom dia, comunidade linda, gente linda. Você que está aqui acompanhando essa nova jornada, a nova jornada de liderança. E liderança com H. Porque eu sei que se você está aqui, é porque você acredita no seu potencial e acredita no seu potencial de melhorar cada dia mais. Porque eu sou uma líder em constante transformação. E é por isso que eu tô aqui, gente, porque eu acredito que eu sou a mudança que eu desejo no mundo. Não adianta ficar de braço cruzado, olhando as coisas acontecerem, o que está acontecendo no mundo. A gente precisa querer ser a mudança. E para querer ser a mudança, não é uma escolha fácil, né? E mais ainda, não é dar ouvidos às pessoas que falam que ser líder não é para todo mundo. E eu já falei aqui, não é que ser líder não é para todo mundo. O grande desafio é aceitar que você precisa de muita coragem, e ter coragem significa demonstrar suas vulnerabilidades. Ter coragem, a coragem ela não isola o medo. E ontem a gente falou muito sobre isso, que se você conversar com as pessoas de sucesso, essas pessoas de sucesso elas vão te falar que elas sentiram muito medo mesmo. Mas a grande diferença das pessoas de sucesso, esses líderes que chegaram onde desejam e sempre estão buscando, é que é a maneira como eles gerenciam o medo. Então isso é que faz completamente a diferença de pessoas de sucesso, líderes de sucesso, para aqueles que paralisam. Faz sentido? Olha quem está aqui com a gente, Paulo, seja muito bem-vindo. Olha, Gabi, que legal, seja bem-vinda. Bem-vinda à nova jornada de liderança. São 30 dias ao vivo aqui com vocês, falando sobre liderança. Ah, como eu adoro ter vocês aqui, viu? Muito bom. E aí, gente, ontem a gente finalizou, né? Nós falamos sobre, importante, qual é o livro que nós estamos trabalhando nessa jornada? A Coragem para Liderar, de Brené Brown. E aí, a coragem para liderar, ontem nós falamos, ela trouxe aqui o que é a base de uma liderança, né? O que ela vê como o cerne de uma liderança ousada. Porque na pesquisa dela, ela começou perguntando o que um líder hoje precisa para enfrentar, de habilidades para enfrentar esse novo desafio, né? Quais são, o que ele vai precisar para enfrentar porque o mundo está em constante transformação, né, gente? Nós estamos indo aí para a 4ª revolução industrial, onde a gente tem a inteligência artificial vindo com tudo, neurotecnologia e as coisas aí bombando. E a gente precisa pensar nos nossos filhos, a gente precisa pensar na nossa família, a gente precisa pensar na nossa carreira. E o que acontece aí? As pessoas paralisam, né? Porque, cara, tá acontecendo muita coisa, eu não consigo lidar com os conflitos no meu dia a dia, eu não consigo lidar com essas diferentes gerações. E, na verdade, tudo isso é a base de uma liderança. Então, o que a Brené Brown trouxe na pesquisa dela, que recebeu como resposta, que hoje em dia precisa de muitos líderes ousados, com muita coragem. Então, nós estamos trabalhando durante esses 30 dias sobre a coragem, esse líder ousado, mas mais que isso, eu estou trazendo, gente, porque eu entendi de todo o meu coração que eu precisava fazer isso. Porque são 6 anos de empresa, são 6 anos atuando com mais de 2.000 pessoas diretamente, e impactando aí mais de 40 empresas no portfólio. Só que se eu não viesse aqui dar a minha cara para o mundo, expandir a minha missão e falar sobre liderança, eu estava me sentindo presa dentro de um quadrado, porque eu estava sentindo que eu não estava fazendo a mudança que eu desejo para o meu mundo. Então, o que eu estou fazendo nesses 30 dias de jornada com você é trazendo toda a minha expertise, todo o meu conhecimento, tudo que eu coloquei na prática, trabalhando com o desenvolvimento de líderes, especificamente nesses últimos 6 anos, mas mais que isso, trazendo tudo que eu vivenciei nessa última década, porque essa última década para mim foi de muito autoconhecimento, de muita prática, de muito aprendizado, de muitos cursos, e aí eu apliquei tudo, tanto na minha vida quanto nas empresas onde eu trabalho. Então hoje nós vamos continuar falando sobre liderança, nós vamos continuar falando sobre a identidade do líder.
Porque ontem nós comentamos aqui com relação a você se olhar no espelho, né? Você se olhar no espelho e ter orgulho da pessoa que se tornou como líder de si mesmo. E lembre-se, sempre que a gente fala de líder, nós estamos falando líder de si mesmo, líder das pessoas da sua família, no seu negócio, seus colaboradores. Então, quando você se olhar no espelho, você tem orgulho da pessoa que se tornou, das suas conquistas. Isso é que faz a diferença. Agora, você também pode olhar no espelho e ter uma visão completamente distorcida de quem você é. Porque viveu uma vida, né, ou meia vida, né, porque quem já está nos 40 já passou, já está chegando na meia vida, segundo os índices, né, e estou falando de mim, né, vamos falar de mim. Então, passou uma meia vida aí vivendo com máscaras, vivendo com, sabe aquela coisa assim de armaduras. Né? A Brené Brown traz muito isso, né? Da gente desconstruir essas armaduras. Então, você tem essas duas opções, gente. A gente pode, você que escolhe como você quer se encarar de frente. Se é fácil mudar o jeito de se olhar, cara, não, é um trabalho, é um autoconhecimento. Né? Agora mesmo, antes de entrar aqui ao vivo, eu estava apresentando uma proposta para uma empresa de liderança, um programa de liderança, e a gente estava falando isso e eu achei lindo que ele trouxe, que ele falou assim, Gabriela, quanto mais a gente tem autoconhecimento, isso é uma coisa que não tem valor, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você consegue o quê? Trabalhar as outras pessoas. E é exatamente isso, gente. Então, a gente precisa entender qual é a sua identidade como líder para você conseguir impactar ainda mais as pessoas, inspirar ainda mais as pessoas. E aí nós trabalhamos ontem, a Brené Brown trouxe, né, qual é o cerne da liderança usada, que ela vê como base, e aí a gente falou, né, sobre abraçar a vulnerabilidade. Então, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o que é essa vulnerabilidade, abraçar essa vulnerabilidade. Você realmente, assim, sabe, amar o perrengue, né, de que tá tudo bem, né, tá tudo bem você passar por aquilo, porque o medo e a coragem, eles andam juntos. Não existe um ou outro, não, como eu falei anteriormente, muitas pessoas de sucesso, muitas, e se você perguntar para uma pessoa que te inspira coragem, que te inspira pelos resultados na vida, provavelmente ela teve muito medo. E eu tenho, gente, vim aqui todo dia, toda hora falar com vocês, me dá frio na barriga, porque é o tempo, e eu honro o tempo de vocês estarem aqui. E aí eu vendo pessoas tão lindas, a Isabel, gente, eu expliquei, eu tô meio longinho aqui para assinar a Isabel, Toninho, seja bem-vindo, a Meire, olha que legal. E é isso, eu honro o tempo de vocês estarem aqui. Então, a gente precisa ter essa coragem. Nós falamos também da autoconfiança e amor próprio, né? A gente precisa se aceitar, cuidar, entender que é isso, que a gente tem esses dois pontos, a coragem e o medo, e a gente precisa saber lidar com tudo isso. E também falamos da cultura, né? A coragem é contagiosa, porque, gente, a coragem, ela é uma habilidade como qualquer outra habilidade, tudo bem? Então, ela precisa ser desenvolvida, ela não é inata, ela não vem no teu gene, não está escrito lá no teu DNA, aqui, ó, nas suas células, você é uma pessoa corajosa. Hoje eu acordei para ser corajosa. Não, tá? Você acordou todos os dias para desenvolver a sua coragem. E ela trouxe, aqui a Brené Brown traz quais são as 4 habilidades da coragem, que é, né, o grupo de habilidades, que é encarar a vulnerabilidade, viver de acordo com os nossos valores, desafiar a confiança e aprender a crescer. Então, a coragem, ela não é inata, ela é desenvolvida dia após dia. E assim como, você já chegou num ambiente que tem uma pessoa que está com aquela carrancuda, né? O ambiente fica como? Pesado, certo? E aí, quando você fica com o ambiente pesado, é a mesma coisa quando você desenvolve a coragem, você está no ambiente e você está demonstrando essa coragem, isso contagia as pessoas. Então aí, por isso que eu falo que a sua identidade no dia a dia é você que desenvolve e é você que coloca em prática. É sua responsabilidade, Gabriela, mas o ambiente que eu tô tá tão para baixo, eu não sei, tá frio, tá ruim, seja em casa, seja no trabalho, mas é sua responsabilidade em mudar esse ambiente.
Faz sentido, gente, o que eu tô falando? É tudo muito louco. Eu adoro saber se eu tô muito louca. E se eu estiver louca, tô amando tá louca, porque eu penso diferente. Então fala pra mim, Mauro, seja bem-vindo também. Deixa eu acenar aqui para essas pessoas maravilhosas que estão acompanhando a gente, que legal. E aí, gente, então ela trouxe isso e nós entramos em 3 perguntas, tá? 3 perguntas não, deixei algumas perguntas de reflexão de ontem para hoje. E aí as perguntas estão relacionadas com a nossa base da identidade, porque como eu falei, a gente escolhe se você quer ter uma visão distorcida sobre você, continuar tendo essa visão, né? Nem se encontrar naquilo, né? E ontem eu falei muito disso, porque por muitos e muitos anos eu vivi mais as emoções do outro do que as minhas próprias emoções. Inclusive, ontem eu fiz um post falando sobre o meu sobrenome, porque, gente, o que eu recebo de pergunta, Gabriela, você não usa o sobrenome do teu marido, que é Chiquinho, você só usa Gabriela ou Gabriela Guimarães, cara, e tá tudo bem. Essa sou eu e ponto final, Gabriela, mas eu tenho sim o sobrenome. Então, assim, pra gente ver o quanto de justificativa, eu escrevi lá, quantas justificativas a gente usa para falar pro mundo, e mais que isso, quantas justificativas a gente usa para nós mesmos, para não mudar algo que você sabe que tem que mudar, mas você não muda. E fica justificando de mimimi para você mesmo. E às vezes você nem percebe. Então, a gente precisa ter muita clareza da nossa identidade como líder, porque através da nossa identidade como líder, a gente consegue ter mais autoconfiança, mais autonomia e um diferencial competitivo muito grande. Porque hoje no mercado que nós estamos, no cenário atual que a gente tem, a gente precisa pensar muito fora da casinha, muita criatividade. E eu não estou falando só fora de casa, não, estou falando dentro de casa. Se você tem filho, você sabe o que eu estou falando. Como é lidar com uma criança nos dias de hoje, o tempo inteiro na tecnologia. Então você precisa criar, você precisa inovar. Lá em casa, o que tem de tambor, o que tem de panela, essas coisas jogadas para o meu filho fazer de bateria onde ele vai, para ele diminuir, ficar pedindo o celular, e a gente conseguiu muito tirar isso dele. Então a gente precisa recriar, né? Então nós fomos criados de maneira diferente, essa geração é nova e tá tudo bem. Então ontem nós falamos, e as perguntas que vieram, quais são as histórias que você deseja contar sobre a sua liderança. Então não é mais o que o mundo te conta, mas o que você quer contar, né? Ao final de cada dia, qual é a mensagem que você está passando para o seu mundo como líder? É puxar, se autorresponsabilizar por aquilo que você está fazendo. Se você magoou uma pessoa, se você falou, esbravejou na empresa, foi mal educado com alguém, ou se você não deu atenção para os seus filhos ou para as pessoas que trabalham com você, cara, puxa essa responsabilidade. Não é responsabilidade das pessoas, é sua. Se o ambiente que você está não está te fazendo bem, é você que escolhe estar ali. Ah, Gabriela, mas eu quero muito sair do meu trabalho, eu quero ser promovido em outra empresa, mas também, gente, não vamos ser hipócritas e falar que vamos sair escolhendo a vida que a gente quer e não pensar nas consequências. Não, não é isso. A gente precisa avaliar, e eu já falei aqui várias vezes, eu amo comparar a nossa vida com uma empresa. Ninguém sai aí lançando produto sem fazer uma análise estratégica. Então, ninguém vai sair aí fazendo um projeto de vida sem pensar antes. Então, a gente precisa pensar de forma estratégica. E para isso, você precisa entender que legado é esse que você quer deixar no mundo, né? Ao final de cada dia, o que você vai estar construindo, como você quer se relacionar verdadeiramente com as pessoas e o que te motiva a perseguir essa história, o que realmente te motiva. E aí eu entro nos valores, porque como o Brené Brown trouxe aqui, viver de acordo com os nossos valores, e ontem eu comentei que eu sou apaixonada por isso e minha vida mudou literalmente quando eu entendi que as pessoas têm valores completamente diferentes e tá tudo bem, ou pode ser que aquela pessoa que você conheceu no barzinho que você falou, ou num lugar e fala assim, nossa, ela tem tudo a ver comigo, provavelmente também ela tem os mesmos valores que você, se você for entrar numa conversa. Então eu quero trazer o que são valores, na real. E quando a gente pergunta para as pessoas, porque talvez você trabalhe numa empresa e ela tem lá no quadrinho a identidade organizacional dela. Ela tem a missão,
ela tem a visão, ela tem os valores, né? Tá lá, onde você vai na empresa tem. Primeiro que a gente até já conversou sobre isso, né? Isso precisa ser o quê? Enraizado nas pessoas que trabalham, porque missão e valores é extremamente importante, gente. E aí você trabalha numa empresa que tem esse quadrinho, e aí eu te pergunto, cadê esse quadro na sua vida? Quais são os seus valores? Qual é a sua missão de vida? E qual é a sua visão de vida? E a resposta, ela tem que estar como se estivesse nesse quadro. Ela tem que vir assim, ó, pá, é isso. Isso é minha vida. Mas o que acontece? Aí eu vou falar, gente, eu vou falar baseado nos números das pessoas que eu atendo e que eu já vivenciei. E da minha vida também. Vou falar aí que mais de 90% das pessoas, e aí baseado no meu trabalho, não tem essa resposta. Não tem. Quando eu pergunto, tá, na ponta da língua, quais são os seus valores, o que esses valores significam para você, o que acontece? Opa. E daí, olha a loucura. Você trabalha numa empresa que tem valores, você vive pelos valores da empresa, mas que talvez você nem saiba direito o que é. E o que você está fazendo com a tua própria vida? No automático. E quando eu fiz essa sessão de valores, porque quem está aqui sabe, talvez não saiba, né? Mas eu só sou coach, trabalho com desenvolvimento de pessoas e mentoria de líderes, porque eu vivenciei a transformação na minha própria vida. Eu acredito em cada técnica, cada ferramenta, em cada processo de transformação. Porque eu não sou a Gabriela de 20 anos atrás, mimada, dona de casa, e eu não, tá tudo bem ser dona de casa, gente, mas estou falando do jeito que eu era, de não pensar na minha vida, de viver a emoção dos outros, os sonhos dos outros, mas é muito louco, porque eu nunca deixei de correr atrás das coisas que eu queria, mas toda vez que eu paro para analisar as coisas que eu busquei, tinha alguém por trás, ou era meu pai, ou era um namorado, ou era alguma coisa que eu queria fazer, tinha alguém lá em Curitiba. Então, eu fiz essa transformação na minha vida. E a sessão de valores foi extremamente importante, porque eu entendi que valor é aquilo que motiva a gente. E valores, existem dois tipos de valores, porque quando você pergunta para as pessoas, né, o que te motiva a trabalhar, o que te motiva a viver, eles falam, cara, minha família, comprar minha casa, né, comprar o meu carro, ou viajar muito, poder ir num restaurante, poder nos fins de semana sair com meu filho, porque eu não tenho tempo durante a semana, né? E aí, você entende que existem dois tipos de valores. Existem os valores meios e os valores fins. O que são os valores meios? Tudo isso que eu acabei de falar. Família, filhos, carro, casa, ou seja, são coisas que passam, passageiras. E dói falar, né? Porque a família é muito importante, mas a gente não sabe. Amanhã alguém pode morrer, né? Eu tenho na família, a gente perdeu o filho, que é a minha prima, que eu amo até hoje, e dói pra caralho isso, é uma dor insuportável. E isso são valores meios. E o que acontece é que esses valores meios, eles passam, são passageiros. E aí você precisa começar a pensar desses valores, que é família, carro, casa, viagens, ir em restaurantes caros, o que eles te trazem de verdade, na real. Então vamos lá, vou falar com os pais, aqui quem é pai, se alguém quiser falar que é pai, mãe, você vai me falando aí. Mas na real, acordar de madrugada para limpar bumbum de neném, ou passar uma madrugada inteirinha acordada, porque teu filho está acordando a cada 1 hora, é legal isso? De verdade, é legal? Olha, eu sou mãe de primeira viagem, tenho um filho de quase 2 anos, e não é. Dói, bate cansaço, mas o que é de verdade que ele me gera? Por que me motiva a ter filho? Por que me motiva a vir trabalhar? Porque amor, conexão, realização. E isso são sentimentos que a gente chama de valor fim. Então, uma coisa é valor meio, outra coisa é valor fim. E o que te motiva de verdade, são esses valores fins, esses sentimentos. Realização, segurança. Por que uma pessoa que ganha um aumento salarial hoje,
amanhã quer mais. Amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, ela, ganhei o aumento, mas eu preciso de mais, de mais. Porque na verdade, talvez ela está buscando realização, ela está buscando segurança. E eu gosto muito de trazer, porque assim, gente, nos meus top 5, eu tenho aí fé, eu tenho liberdade, eu tenho conexão, eu tenho contribuição. Então, são valor, falei 4, né? Mas tudo bem. O que acontece? Quando eu trabalhava, por exemplo, na multinacional, o que mais me realizava era a minha entrega. O que mais me realizava foi a promoção. Foi. Mas era a valorização, a realização pelo meu trabalho, pela minha entrega, pela conexão com as pessoas, por ter sido escolhida para ir para a Alemanha. Cara, eu nunca pensava no dinheiro que estava caindo na minha conta. Eu mudei muito isso, gente, porque prosperidade é dar e receber. Então a gente precisa valorizar aquilo que a gente recebe, o que a gente ganha e o que a gente entrega. E eu mudei esse pensamento, tá, gente? Mas eu nem ligava para quanto dinheiro caía na minha conta. Porque eu estava conectada, eu sentia liberdade de poder viajar, de ir para São Paulo, de ir para outros lugares. Então, assim, isso é o sentimento que motiva as pessoas. E você precisa entender quais são os seus top 5. E esses valores top 5 hoje não significam que vão ser síndrome de Gabriela para sempre assim? Não. Acontece que esses valores principais, fins seus, esses sentimentos que te motivam a lutar todos os dias, eles podem inverter por alguma coisa que aconteceu na tua vida. E foi o que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Eu falei para vocês agora há pouco que a fé, sempre foi importante para mim, mas ela não estava nos meus top 5. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, eu sempre fui uma pessoa de acreditar muito, orar muito, de ir na igreja, mas não estava nos meus top 5. Né? Eu me via como uma pessoa positiva, otimista, tá? Até que eu comecei a sentir, juro, era uma coisa no meu corpo, como se algo estivesse me incomodando. E eu comecei a meditar, de repente eu caí de gaiato num retiro, né? E aí, não sei se você já ouviu falar, no estilo de oração de Santo Inácio de Loyola. E na hora que eu fui lá era um fim de semana e eu descobri que eu estava no encontro de um ano inteiro, eram 4, 5 encontros, enfim, eu fiz todo o retiro e ali eu fui entendendo e resgatando lá no meu passado a minha fé e minha espiritualidade que eu tinha deixado para trás. Então significa, gente, que quando a gente está em conflito interno, é porque você não está respeitando algum valor seu que é muito importante. E às vezes esse valor, né, não está nem na lista dos top 5, mas é um valor que está lá atrás e que você deixou de lado por algum motivo. E eu comecei a avaliar, eu falei, mas cara, eu nunca briguei independente da sua religião, mas eu vou falar de Deus, porque eu sou cristã, e eu nunca briguei com Deus, eu sempre tive fé, mas eu comecei a entender que com a perda da minha prima, com o relacionamento que eu tive, que teve um fim trágico cômico, como eu já falei aqui, eu comecei a me desligar de mim mesma. Se eu já era desligada de mim, eu comecei a me desligar e buscar as coisas do mundo, realização no trabalho, e eu esqueci o que está aqui dentro, que talvez eu nunca tive, de verdade. E aí eu comecei a desenvolver essa fé, e pela primeira vez, gente, eu estive esse ano, isso eu tô falando de 3 anos, tá? Eu estive no fluxo do Felipe Suri há 2 semanas atrás e a gente faz isso, né? Levanta as suas qualidades, o que você tem de bom. E eu lá pensando, gente, de repente eu comecei a chorar. Você sabe por quê? Porque pela primeira vez na vida eu coloquei fé como qualidade, não só como valor. Cristã como qualidade. E aquilo mudou dentro de mim e me veio. E isso foi antes de começar essa jornada. E me veio assim, cara, é isso a jornada. Eu preciso levar minha missão, eu preciso extrapolar tudo isso. E a gente só consegue entender os nossos valores, gente, quando a gente se permite a ver o que está dentro da gente, não no mundo e nas pessoas. E o que eu quero te falar é que seus valores
são as coisas mais importantes na sua vida. E se você tem um conflito com você mesmo, você tem que parar, olhar esses 5 principais valores e falar assim, cara, por que essa situação está me incomodando? Gabriela fazendo análise. Eu tô tendo a parte da fé aqui. O que é fé? Acreditar numa força muito maior do que eu. Cara, não, eu tô me diminuindo, isso tá acabando comigo. Cara, tá contra a minha fé. Segundo lugar, essa situação que tá me remoendo, tá me trazendo liberdade? Eu escolho? Não, eu tô dando a escolha para outra pessoa. Pá, caiu por terra. Tá me trazendo conexão comigo mesma? Não, eu tô vivendo as coisas do mundo. Então você começa a entender por que você está entrando em parafuso. Porque você mesmo não está respeitando seus próprios valores. E daí você quer que outra pessoa respeite. De que forma? Faz sentido, gente? Deixa eu ver quem tá aqui. Eu me empolguei agora. A Valesca, seja bem-vindo, Toninho. Já tinha dado oi pro Toninho, sempre aqui todos os dias. A Dé, seja bem-vinda, que legal. E aí, gente, é isso, os valores é o que te motiva e é o que te coloca em conflito com você mesmo. Se você não tem clareza, você não consegue sair desse conflito interno e você fica ali rodando, você até melhora. Mas daqui 6 meses, daqui uma semana, daqui 1 ano, você cai no mesmo buraco e você cai de novo. Então você precisa ter muito claro o que são os seus valores. E mais que isso, então essa é a primeira sacada. Você precisa reconhecer os seus valores para viver a sua vida de acordo com os seus valores e tomar as decisões mais importantes, das pequenas às maiores, de acordo com os valores, respeitando os seus valores. E o segundo aprendizado que os valores trazem na nossa vida é que quando você está se comunicando com o outro, se relacionando com o outro, você se comunica através dos valores de quem? Do outro. Você começa a enxergar a outra pessoa através dos valores dela e não dos seus. Por que acontece que muitas vezes as pessoas ficam criticando, ficam julgando umas às outras? Porque estão julgando a outra pessoa através dos próprios valores. E aí, por exemplo, uma pessoa que tem uma segurança top, elevadíssima, que trabalha por dinheiro, que não quer sair do emprego, que não quer empreender porque tem medo, mas que no fundo é segurança, porque até mesmo quando ela viaja ou ela se sente sozinha, ela se sente insegura, então você começa a ver que segurança não é dinheiro, segurança é se sentir amparada, seja por pessoas ou por algo físico. Essa pessoa vai olhar para mim e vai me julgar porque eu trabalho por conexão. Lá naquela época, né, lá atrás, na época que eu trabalhava na multinacional, eu nem pensava no dinheiro que caía. Ela falava, cara, como você é desorganizada, como você não sei o quê. Mas ela não entendia o que eu sentia. E a gente precisa, sim, entender o outro para viver melhor, para liderar melhor, para se comunicar melhor e parar com briguinhas bobas. Seja entre irmãos, seja entre família, dentro do trabalho. Porque a coisa mais triste que tem é você deixar de se comunicar com as pessoas por causa de você. Isso é ego. Ontem a gente falou sobre isso. Porque a partir do momento que você entende que liderar é conversar de coração para coração, isso é a minha comunicação, é você entender que você pode tirar o melhor do outro, seja independente de quem é, se é da tua família ou pessoas, você só vai entender isso quando você perder a oportunidade de fazer. E quando a gente perde, porque, gente, todo mundo tem problema, eu falei aqui ontem, só não tem problema as pessoas que o batimento cardíaco zerou, ou seja, que se foram. Então, posso te dar, na real, eu perdi uma das pessoas que eu mais amava na vida, que é minha prima. Não deixe a oportunidade passar de dizer um eu te amo, de dizer o quanto aquela pessoa é importante no trabalho para você, por conta de algo que aconteceu de ruim, porque a vida é altos e baixos e a gente precisa aprender a respeitar as pessoas. A gente só dá valor quando olha para trás e fala, cara, podia ter feito diferente, né? Mas se você aprender a dar valor hoje, através dos seus valores, do valor do outro, a tua vida melhora. E eu falo isso por mim, porque o meu relacionamento
dentro do meu casamento melhorou. A gente estava, e eu falo, porque eu falo isso em palestra, a gente estava quase para se separar, porque em 8 meses de casado eu estava me sentindo sufocada. Mas o problema não era ele, era eu. E aí puxa a responsabilidade pela mudança. E quantas vezes isso acontece dentro do seu trabalho? Você demite as pessoas porque você não consegue lidar com elas. Você não demite, muitas vezes, você não demite por incompetência técnica. É por incompetência comportamental. Mas se você puxar a responsabilidade, você deu o teu melhor. Você fez o seu melhor. Você, como líder, descobriu os valores dessa pessoa, qual é a missão de vida dela, olhou para as qualidades dela ou você só ficou olhando o que ela fazia de ruim? Então, gente, hoje o meu objetivo era falar sobre valores, para que vocês vivam intensamente os valores da vida de vocês. E eu falei, para quem chegou agora, eu falei que esse é o nosso livro Inspiração, a Coragem para Liderar. E eu tô lendo com vocês todos os dias, tá? Eu não estou lendo antes, porque realmente eu quero que seja uma jornada muito verdadeira, com toda a experiência que eu tenho, mas que também para mim seja um novo, a expectativa do novo aqui nesse livro. E quando eu li ontem, que ela coloca aqui, que uma dos 4 grupos de habilidades para ensinar, para ter coragem na vida, é viver de acordo com seus valores, eu falei, é isso. Eu tô muito certa disso. Então, isso mudou minha vida. E eu espero de todo o meu coração que você consiga mudar o seu ponto de vista sobre isso. E eu quero trazer, por último, aqui hoje, tão importante quanto esses valores, e tá tudo bem se você não sabe os seus valores, tá? Assiste de novo essa live, ouve. Ah, e tem outra. Quem quiser, eu tô falando, gente, só algumas pessoas estão me mandando no WhatsApp, vai lá no meu link da bio, aqui no Instagram, me manda um WhatsApp, fala que você está participando da jornada, que eu vou te mandar os templates que a gente está fazendo ao longo. Até agora nós temos sobre as habilidades do futuro, nós temos as perguntas de ontem, né, sobre a reflexão da missão, e nós temos o template de valores de hoje. Então, se você tem interesse, se você quer, me manda um WhatsApp que você vai receber essas ferramentas no teu por mensagem lá, tudo bem? E aí, gente, eu quero trazer para vocês o que a Brené Brown, né, deixa eu olhar aqui, ela traz as lições que ela teve, né, no primeiro dia a gente falou, acredito que foi no primeiro dia que a gente falou sobre o que ela trouxe lá da citação de Roosevelt no livro A Coragem de Ser Imperfeito, e uma das principais lições é que ele fala, tem toda a citação, mas é como se você dar valor às pessoas que estão na arena, junto com você, lutando. Porque quem não está na arena e está fora da arena, julgando você, essa pessoa não tem coragem o suficiente para estar ali. E aí, ao invés de gerar coragem para enfrentar a vida na arena, ela fica de fora, falando mimimi. Então, de todo o coração, a mensagem que eu deixo hoje aqui novamente é essa mensagem da Brené Brown, para que você dê valor aos feedbacks. E dê valor aos feedbacks das pessoas que estão na arena, junto com você, lutando com você, que também estão no jogo, suando. Porque, gente, ser corajoso, e ela traz aqui que é fantástico, né? Deixa eu só achar aqui. Se formos corajosos, abre aspas, se formos corajosos o suficiente, com frequência suficiente, vamos cair. Ousar não é dizer, estou disposto a correr o risco de fracassar. Não. Ousar é dizer, sei que vou acabar fracassando em algum momento e ainda assim mergulho de cabeça. Isso é ousadia, isso é coragem. Porque quem está na arena, quem está no jogo, sabe que vai bater a cabeça e vai doer. Sabe que vai fracassar. E a maior sabedoria é você aprender com seus fracassos e com seu sucesso. E mais ainda, aprender com o fracasso e o sucesso do outro. Bom, menos julgamento. Vamos criar uma cultura, e ela também traz aqui, a gente falou sobre isso,
uma cultura de confronto positivo, de abertura de alma e coração. Para que ir para uma conversa, para um diálogo com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu colaborador, já com toda uma armadura e pá, para quê? O que você está querendo deixar na tua vida? O que você está querendo deixar de legado para as pessoas próximas a você? Faz sentido isso? Então, de coração, se liberta dessas armaduras. Você pode... Gabriela, mas eu já estou com 40 anos. Cara, eu estou com 39. E eu estou me reconstruindo todos os dias. Eu acabei de falar para você que em 39 anos da minha vida, pela primeira vez eu coloquei lá como qualidade ser cristã. E eu nasci cristã, mas eu não sabia disso. Superficialmente eu sabia, mas não vinha da alma. Então, quando você desconstrói o teu passado, você tem permissão para isso. É você que conta a tua história. E você pode contar a história do jeito que você quiser. Eu te dou essa permissão. Mas basta você querer. Se você não quiser, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ponto. E aí, gente, o que ela traz de definição, né, de vulnerabilidade, abre aspas, a definição de vulnerabilidade como sentimento que experimentamos durante os períodos de incerteza, instabilidade e exposição emocional. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de agir quando não se pode controlar o resultado. E eu falei aqui muitas vezes ontem, uma pessoa falou, né, que não está conseguindo se relacionar, gostaria de casar, tal, trouxe essa parte pessoal. E eu trouxe que em relacionamento, cara, independente se é de marido, mulher, namorado ou com seus colaboradores, com seus clientes internos e externos, você tem controle sobre o que o outro vai falar e pensar de você? Não. E aí a gente precisa aprender que a gente não tem controle do resultado, a gente não tem controle de tudo. A gente não tem. Eu falei pra vocês, essa semana eu me programei para fazer a live todos os dias à noite. E o que aconteceu? De último momento eu não tinha com quem deixar meu filho, ontem e hoje, e daí eu precisei mudar todos os horários. Eu não tenho controle, porque eu não tenho controle da pessoa que cuida dele pra mim, pra me ajudar. Não tenho. E aí eu preciso gerar flexibilidade. Eu já falei aqui, meu filho está me ensinando muito. E se você é esperto, você aprende com todas as pessoas que estão ao seu redor. Se aquela pessoa está na minha vida, o que eu posso aprender com ela? Por que ela entrou na minha vida? Não é mais porque você entrou na vida dela. Por que ela entrou na minha vida? O que ela quer me ensinar? Faz sentido, gente? E aí o controle, né, a vulnerabilidade, ela vem aquele sentimento de eu não sei, eu vou ter que dar um feedback para uma pessoa e eu não faço ideia do resultado, porque eu não tenho controle sobre como ela vai reagir a isso. Eu vou ter que receber um feedback e eu não tenho controle. Meu filho está indo estudar fora, eu não tenho controle. Estou esperando uma ligação de um médico, eu não tenho controle. Então, gente, a vulnerabilidade ela não é uma fraqueza, mas é você se permitir. E aí, as experiências, né, todas as experiências que envolvem a vulnerabilidade, que é você não ter o controle daquilo tudo, elas são fáceis. E aqui essas perguntas são do livro. Elas são fáceis? Sim ou não? Não, elas não são fáceis. Elas podem nos deixar ansiosos e inseguros? Porra! Muito! Eu não sei o que vai acontecer nessa jornada. É a segunda vez, no final do ano passado, a gente fez a série Mudanças de Hábitos, inclusive vai estar disponível no meu canal do YouTube. Então, quem quiser também ainda não tem, eu já falei que eu estou vindo pela primeira vez aqui, né? Primeira vez não, é a segunda, mas eu estou me jogando mesmo no mundo online. Então vai ter lá no canal. E assim, eu não faço ideia, gente, o que vai acontecer. Eu não faço ideia que você está pensando que essa louca tá aí há quase meio-dia falando pra mim sobre liderança, sobre valores, sobre vulnerabilidade, ser corajoso. Porra, eu não sei. Só que se eu ficar pensando no julgamento seu, eu não faço nada na vida, porque eu paraliso. E eu preciso entender que é muito maior que eu, é pela minha missão de fazer esse mundo um mundo melhor. E quando eu falo mundo, é o meu mundo e o seu mundo. E por isso que eu deixo claro aqui que é um pouco egoísta da minha parte
porque eu estou fazendo essa jornada também por mim. É por você. E a cada vez que eu leio, como eu falei, eu estou aprendendo pra caramba aqui. E eu estou aprendendo com as pessoas que estão participando, que estão aqui todos os dias me mandando mensagem no inbox, pelo WhatsApp. Então aproveita esse tempo. E aí, gente, as experiências que envolvem vulnerabilidade, elas fazem com que queiramos nos proteger? Sempre. Porque, como a gente falou, a coragem vem junto com o medo. Então, se você vai lá e se joga nessa experiência de dar um feedback para uma pessoa, conversar com uma pessoa que você tem maior desafio em falar, que você paralisa e você resolve falar com ela, aquilo, o que acontece? Te gera o quê? Proteção. Não vou falar não. Você chega na frente da pessoa, não vou falar não, já sai, né? Sai de escanteio, porque isso é proteção. E muitas vezes a gente se protege por coisas que aconteceram lá no nosso passado, que são as nossas crenças que foram colocadas desde criança, e a gente precisa encará-las. Faz sentido? Sim? E também viver essas experiências com plenitude e sem uma armadura requer coragem? Sem dúvida. E aí a pergunta que eu te deixo: você está nesse desafio comigo? Você quer mais coragem, ser mais ousado? Um líder que deseja se inspirar pessoas, que deseja principalmente inspirar para inspirar ainda mais pessoas e trazer todas as pessoas juntos e deixar um legado? Opa, faz muito sentido, que legal! Quem está aqui com a gente, Provei Contei Cambé, que legal, que show! Fala para mim seu nome, não dá para ver a fotinha, tá longe aqui para mim. Que legal, que bom que faz sentido, viu? Então vem para essa jornada, esteja junto nessa jornada. E eu quero deixar aqui uma das ações que a Brené Brown ensina, e está lá também no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala para a gente pegar um papel, e tem que ser um papel de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, é pequeno. E o que você vai escrever nesse papel? Emily, seja bem-vinda, que legal! O que você vai escrever nesse papel? Você vai escrever o nome das pessoas cujas opiniões sobre você são muito importantes. Então aqui, gente, está aquela coisa de quem está na arena comigo. E não é aquelas pessoas que estão fora da arena te julgando, te criticando. São pessoas que são importantes para você. E o papel ele tem que ser pequeno porque tem que ser essas pessoas que importam realmente para você. E aí você vai guardar na tua carteira, dobra ele, guarda na tua carteira e depois você vai tirar uns 10 minutos para conversar com essas pessoas, tá? Então assim, você vai entrar em contato com essas pessoas, que ela chama de esquadrão do quadrado, porque são aquelas pessoas enxutas, uma lista enxuta de pessoas que você vai entrar em contato com elas e demonstrar um pouco de gratidão por elas. E pode ser algo, ela traz um exemplo aqui, abre aspas, estou decidindo quais são as pessoas cujas opiniões são importantes para mim. Obrigado por ser uma delas, fico grato por você se importar bastante ao ponto de ser sincero e verdadeiro comigo. E aí, gente, uma das sugestões que ela dá, como que eu escolho essas pessoas, né? São pessoas que amam você, não apesar da sua vulnerabilidade e das suas imperfeições, mas por causa delas. Não pode ser só aquelas pessoas que te falam sim para tudo, falam, não, você tá certo. Não. Tem que ser aquelas pessoas que realmente você honra e respeita por estar na sua vida. Que elas passam a mão na tua cabeça, mas na hora que precisa, vai dar puxão e dói, hein? Porra, ou se dói. Então, eu deixo aqui a dica para você, né? Baseado a ferramenta de confronto, o esquadrão do quadrado, tá bom? Porque ela coloca aqui, né? Quando nos definimos pelo que todos pensam, fica difícil ser corajoso. Quando paramos de nos importar com o que os outros pensam, ficamos blindados demais para criar vínculos autênticos. Então, como podemos saber de quem são as opiniões a nosso respeito que realmente importam? Então, é fazendo esse esquadrão do quadrado que ela chama.
E aí, gente, é bem isso, como eu falei antes, quando a gente fica pensando no que o outro tá falando da gente, que tá julgando a gente, que o outro, a gente paralisa. Então, dê valor àquelas pessoas que dão valor a você. E teve um momento, só pra gente fechar, teve um momento da minha história, eu até anotei aqui, que foi na época da faculdade. Eu passei por uma situação em que uma pessoa falou uma bobagem muito grande de mim para outra, mas assim, era uma mentira mesmo. Depois a outra pessoa descobriu também que era mentira. E aí eu fiquei assim, arrasada. E eu lembro que eu liguei para 2 pessoas naquele dia. Eu liguei para Rafaela, que é minha amiga de infância até hoje, e a Lilian. Nós temos mais de 25 anos de amizade. E as 2 falaram: Gabriela, vamos para a igreja. A gente foi lá aqui na minha cidade, na igreja, na catedral, e a gente conversou sobre isso. A gente foi na missa, eu lembro que era uma quarta-feira, meio-dia, que era o horário da missa ao meio-dia. E, gente, foi a coisa mais linda, porque eu chorava, porque como que aquela pessoa estava falando aquilo de mim, blá, blá, blá. E aí elas me abraçaram e falaram assim: quem te ama e te conhece, de verdade, sabe quem você verdadeiramente é. Aquilo, até hoje, a gente se encontrou agora no fim do ano, no aniversário do filho da Rafinha, e eu falei isso para as 2. Elas falaram, cara, eu não lembro se eu falei para as 2 ou se eu falei para a Rafa, mas ela falou: nossa, eu não lembrava que eu te falei isso, porque aquilo ressoa nos meus ouvidos até hoje, e me ajudou a formar a pessoa que eu sou. Porque antes eu vivia muito pelo outro, gente, imagina, porque uma pessoa falou algo de mim, ai, que legal, deixa eu só falar, Emily, é a Brené Brown, tá? Então, seja bem-vinda e vem, nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, vai ter essa live durante os próximos, agora 25 dias, tá bom? Seja muito bem-vinda. Então, gente, eu realmente fui pro chão por causa disso. Mas essa pessoa que falou hoje, olhando, né, trazendo para o conceito que a Brené Brown trouxe, ela nunca estaria no meu esquadrão, dentro da arena, junto comigo. E olha o valor que eu dei para o que ela falou de mim. Então, mas naquela época eu não tinha consciência disso. Hoje eu tenho, né? Hoje eu posso sim ouvir, entender por que será que ela falou aquilo, mas não levar para minha vida e deixar de ser quem eu sou. Faz sentido? Isso me torna uma líder melhor como pessoa, sobre a minha própria vida, e como líder, mãe de outras pessoas, mãe do meu filho Thiago, e liderando tantas pessoas como eu lidero hoje e ajudando essas pessoas a serem líderes maiores. Tudo bem? Valeu então? Então fica super dica aqui para você colocar em prática. Faz o papelzinho aí, 2,5 por 2,5, coloca as pessoas, o teu esquadrão aí para ouvir a opinião delas e agradecer de coração quem são essas pessoas, e me conta, me manda mensagem, nós estamos aqui, e eu te convido, se você gostou dessa live, se fez muito sentido, clica aqui, gente, tem aqui, o avião, manda para as pessoas que são muito importantes para vocês e que você sabe que está precisando ouvir alguma coisa que eu falei aqui na live, e essa pessoa está querendo ser uma líder melhor, chama ela para participar, de segunda a sexta-feira. Então eu desejo de todo o coração, que você tenha um fim de semana muito abençoado, muito descanso, e aí a gente vai semana que vem, segunda-feira, eu vou falar qual vai ser o horário, porque a partir da semana que vem meu filho já começa na escola, então eu preciso nesse fim de semana decidir, e amanhã mesmo, sábado, eu já vou começar a colocar aqui na nossa, no Instagram, falando pra você qual vai ser o horário que a gente vai estar. E inclusive eu acho que eu vou até colocar uma votação de horário, vamos ver. Então tá, gente, um ótimo fim de semana, uma ótima tarde de sexta-feira, que Deus abençoe e a gente se vê.